Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as opções de backup no Home Assistant. Vou mostrar para vocês também como configurar algumas opções de backup remoto, como Google ou OneDrive. Também vou mostrar para vocês como gravar os backups localmente através da rede de vocês, por exemplo, com um NAS. E se você gosta de tecnologia ou casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te entregar. Eu vou pedir para vocês já deixarem o like e compartilhar esse vídeo com aqueles amigos que curtem tecnologia. Então, logo depois da vinheta, eu mostro para vocês como deixar o Home Assistant mais seguro. Galera, muita gente me pediu nos comentários como fazer essa parte de backup no Home Assistant. Ficaram com dúvida aí como fazer a gravação remota através do Google Drive ou do OneDrive. Vou mostrar para vocês utilizando o Google Drive, mas a lógica vai ser a mesma. Outra opção que me pediram é como gravar o backup localmente num disco rígido externo. Pode ser num NAS ou na rede mesmo de vocês, desde que não seja no mesmo computador onde está o Home Assistant. Senão não tem muita lógica fazer o backup. E vou mostrar para vocês como fazer tudo isso. Se tiver alguma dúvida aí, já deixa nos comentários. Bom, vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, antes da gente configurar o backup, eu quero mostrar para vocês como configurar aí um local externo para que vocês possam salvar o backup de vocês. E no caso eu escolhi o Google Drive. Poderia até ser o OneDrive no caso, mas eu vou escolher o Google Drive e vou mostrar para vocês como fazer essas configurações. Então a primeira coisa, ó, a gente vai vir aqui nas configurações, dispositivos e serviços, e eu vou clicar aqui em adicionar integrações. Aí eu pesquiso aqui por Google, vocês vão ter aqui um menu onde tem vários itens do Google, inclusive Google Drive. Pessoal, aqui ele tem algumas instruções que vocês podem seguir, mas não está muito bem explicada aqui não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir as instruções da página oficial do Home Assistant, que é essa página aqui, ó, Google Drive. Eu vou deixar para vocês o endereço aí na descrição. Então aqui ele vai falar o seguinte, ó, alguns pré-requisitos no caso. Vocês vão precisar ter uma conta no Google com alguma credencial, tá, pessoal? Bom, aqui tem o primeiro cenário, que é se vocês já possuírem alguma credencial, e tem o cenário 2, que é quando vocês não têm nenhuma credencial. Nós vamos por esse aqui, porque mesmo que vocês tenham, daí é mais fácil fazer esses passos aqui de cima, são 3 passos somente. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que ele diz aqui, a gente vai precisar abrir o Google Developer Console, que está nesse link aqui, que é o Google Drive API. Então eu vou clicar uma vez aqui, aí ele vai pedir para eu escolher qual é a conta que eu vou usar para fazer os backups, no caso aqui, para fazer as credenciais do Google. Aí vocês vão escolher a conta que vocês quiserem, e aí no caso, clica uma vez em cima. Ele vai pedir as credenciais de vocês. Nesse caso aqui, como já estava configurado no meu Mac, ele pediu a digital, tá? Mas normalmente ele vai pedir ali o e-mail e a senha de vocês. Beleza, pessoal. Daí em cima aqui tá lá, selecione um projeto. No caso aqui, eu tinha um projeto criado, então por isso que vai aparecer dessa forma. Mas caso vocês não tenham, vai ter o botão de criar novo projeto. E aqui eu vou clicar em novo projeto. Vou dar um nome aqui para o projeto, então eu vou colocar aqui Backup Home Assistant. E vou clicar em criar. Beleza, então vocês vão perceber que em cima agora vai estar aparecendo Backup Home Assistant, que é o projeto que eu criei. E aí eu vou dar um avançar aqui e vou ativar a API. Então ele mostrou a mensagem aqui, ó, você ativou a Google Drive API. E aí a gente vai clicar nesse menu esquerdo aqui e a gente vai nessa opção de APIs e serviços e na opção credenciais. Entrando na credencial, a gente tem aqui, ó, tela de permissão ou Alt, a gente clica aqui uma vez. E em seguida a gente clica em vamos começar. Ele vai pedir aqui uma informação do aplicativo que a gente está criando, o nome do app. Então eu vou colocar aqui, ó, Home Assistant. O e-mail aqui é o e-mail que a gente escolheu. Vou dar um avançar. No público aqui eu vou escolher externo, dou um avançar. Endereço de e-mail eu vou repetir aqui o que eu usei em cima. Dou um avançar. Clico aqui que concordo com as políticas do Google, dou um continuar e depois eu clico em criar. Pessoal, daí a próxima etapa, do lado esquerdo aqui de novo, vocês vão clicar aqui em público-alvo
E aí a gente clica em publicar app, senão não vai funcionar. Senão ele funciona durante uma semana e depois expira aqui as credenciais. Então eu clico aqui em publicar, vou dar um confirmar e ele vai enviar isso para o ambiente aqui de produção. Beleza, feito. O próximo passo, vocês vão clicar ao lado aqui na opção clientes. Aí a gente vai dar um clique em criar cliente. Tipo de aplicativo é aplicativo da web. E aí aqui o nome, pessoal, um nome também que vocês saibam o que vocês estão fazendo depois. Então vou pôr aqui cliente Home Assistant. Só para dizer que isso aqui está sendo criado para o Home Assistant. Aí aqui embaixo, pessoal, ó, tenho duas opções, origem JavaScript e URIs de direcionamento autorizado. Então a gente vai vir nessa opção de URIs, adicionar o URI e no endereço eu vou colocar esse endereço aqui que é o padrão que está lá na documentação e eu vou deixar depois aí o site para vocês copiam lá, é My Home Assistant IO de redirect ou out. E vou dar um criar. Pessoal, nesse momento ele vai mostrar para vocês a chave aqui que é o Client ID e vai mostrar a chave secreta que é o Secret. É isso que vocês vão usar lá no Home Assistant para poder fazer a conexão do Google Drive. Então ele mostra só dessa vez. Eu sugiro que vocês copiem isso e colhem aí no bloco de notas em algum lugar para que vocês tenham essas informações depois, caso vocês precisem usar. Então eu copiei as duas informações, vou dar um OK. Tá feito, pessoal, a parte de configuração aqui no Google, a criação aqui do projeto tá feita e as credenciais também. Agora nós vamos voltar aqui, nessa tela da integração ele está pedindo um nome, eu vou colocar aqui Backup Google Drive. Nesse campo de identificação do cliente é aquele ID que o projeto gerou para mim. E na parte do segredo é a senha, que é o secret, que ele também gerou. Então, ó, copiei e colei e vou dar um adicionar. Nesse momento, pessoal, ele vai abrir uma página do Google para eu autenticar novamente. Então, eu vou autenticar com o mesmo e-mail que eu usei. No caso aqui, ele vai pedir um consentimento para acessar. Eu vou dar um continuar e aí eu vou dar um link account. Olha, ele já criou aqui, já colocou o e-mail que eu usei, eu vou dar só um pular e terminar. Então, no caso, ele já criou aqui a integração do Google Drive e aí ele me mostra, por exemplo, o total de espaço disponível, que é 15 GB, o total de espaço usado, que é 1 GB, e tem algumas entidades que não estão habilitadas aqui. Nesse caso, pessoal, é legal, ó, vocês podem até fazer uma automação depois, usando esse espaço total aqui. Se tiver menos que 1 GB, ele avisa para vocês no Telegram, ou avisa no celular, ou na Alexa, sei lá. Vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor, mas ele cria um sensor aqui, ó. Tá? É do tipo sensor, e aí vocês têm aqui esse número que vocês podem usar depois para fazer alguma automação, tá? Uma ideia. Se eu voltar aqui, vocês vão perceber que ele tem a integração do Google Drive e tem esse serviço que está rodando, que é esse que eu estava aqui mostrando para vocês. Então, pessoal, tá feita a configuração aqui de um local externo em nuvem, que é o Google Drive. Deixa eu falar para vocês o seguinte, por que isso? O backup, ele tem que ser criado num local fora da máquina do Home Assistant. Vocês concordam? Porque se eu crio o backup no mesmo local do Home Assistant, eu estou fazendo algo inviável, não precisaria criar um backup, porque imagine que o disco dê algum problema, o backup vai estar no mesmo disco. Então o ideal é que vocês criem o backup num local externo, tanto pode ser na rede de vocês quanto na nuvem. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês como fazer isso. Agora, eu vou mostrar para vocês como configurar o backup no Home Assistant. Então, a gente clica aqui em configurações. Eu vou aqui na parte de sistema e aí eu clico em backups. Nesse caso, como eu nunca configurei um backup nessa instância do Home Assistant, ele vai ter essa opção aqui, ó, de configurar backups, que é um assistente, mas muita gente já fez alguma configuração, são as mesmas opções que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou clicar uma vez aqui em configurar backups. Primeira coisa que ele mostra aqui é uma chave de criptografia. Ele diz aqui que essa chave é usada para manter os dados seguros e criptografados, tá certo? Então vocês podem baixar essa chave aqui, copiar e colar em algum lugar, deixar ela guardada e dar um próximo aqui. No caso, ó, a configuração de backup, vocês querem fazer como? Recomendado é o backup todo diariamente, mantendo 3 dias de backup, ou personalizado. Então ele tem duas opções. Essa uma aqui que é uma recomendada, fazer backup diariamente, mas eu vou na opção personalizado para vocês verem o que tem ali e o que vocês podem fazer. Então vamos lá. Primeira coisa,
Agendar. Aqui seria a constância, a periodicidade do backup de vocês, ou seja, é diariamente, não querem fazer nunca ou querem fazer em dias personalizados. Aqui eu faço backup uma vez por semana, então eu coloco dias personalizados e escolho um dia que eu acho melhor aqui para mim. Então vamos supor que eu queira fazer na quinta-feira, eu vou desmarcar todas as opções aqui e vou deixar na quinta. Poderia fazer na quinta e no sábado? Sim, vocês marcam os dias que vocês quiserem fazer o backup de vocês. E aí vai depender muito do que vocês fazem no Home Assistant, das coisas que vocês mexem aí e a quantidade de alterações feitas. Então, fica à vontade de escolher os dias que vocês acharem mais interessante. A hora seria uma hora ideal, que aí o Home Assistant verifica uma hora ideal entre 4 e 5 da manhã, que é um horário que ele entende que ninguém está mexendo ali no Home Assistant, que não está usando. Na verdade, o horário ideal ele fala aqui das 4h45 e 5h45. Ou vocês podem personalizar e escolher um horário específico aqui. Ah, não, 4h45, 45 eu já acordo, então eu uso o Home Assistant. Então, vocês podem colocar aqui 3h45, por exemplo. Aí, toda quinta-feira, às 3h45, ele vai fazer esse backup aqui no caso. E aí, a retenção significa a quantidade de backup que ele mantém ali no local que vocês estão fazendo o backup. Então, vamos supor que vocês fizeram 10 backups, ele só vai manter os 3 últimos. Até para economizar espaço, tá, pessoal? Principalmente no Drive lá, que vocês têm um espaço limitado, às vezes, quando vocês não pagam ele mensalmente. Então, vocês podem escolher 3, vocês podem escolher para sempre, ele não apaga os backups. Vocês podem personalizar também e escolher a quantidade de backups personalizadas. Tipo, eu quero deixar os 5 últimos, então eu coloco aqui 5 backups, tá certo? E eu vou dar um próximo. Feito isso, ele vai para a próxima etapa, que seria o seguinte, ó. O que é que vocês querem fazer de backup? São as configurações do Home Assistant, que é o mínimo necessário para o sistema funcionar. Isso aqui já fica padrão, então vocês não conseguem desligar, porque isso aqui pelo menos tem que ter. O histórico, vocês podem fazer o backup dos históricos, ou seja, o que aconteceu com os interruptores, com as lâmpadas, isso é o histórico. É aquela barra que vocês têm aqui do lado, ó, no histórico, é o que aparece aqui, ele faz também o backup, para vocês saberem o que aconteceu com cada entidade aí no caso. Mídia, vocês podem fazer também o backup de mídias, eu não aconselho, porque geralmente mídia, vídeo, imagens são grandes, então o backup vai ficar muito grande. Então eu deixo desligada essa opção. Pasta compartilhada, vocês podem escolher também alguma pasta compartilhada para fazer o backup. E os aplicativos que vocês vão usar para fazer o backup. Vocês podem fazer de todos, pode fazer de nenhum aplicativo. Aplicativo é o que era o add-ons antigamente. File Editor, Node-RED, Mosquito Broker, tudo isso aí vai estar dentro do aplicativos. Ó, se eu clicar em personalizado, vocês vão perceber os aplicativos que eu tenho instalado aqui, ó. Cloudflare, File Editor, Matter, Mosquito Broker. Então eu vou escolher os aplicativos que eu quero fazer o backup. No caso aqui, pessoal, eu deixo todos mesmo, que é interessante. Caso aconteça qualquer problema, vocês têm isso aí no backup para voltar. E vou dar um próximo. Feito isso, ele vai dizer que o Home Assistant fará o upload para esses locais. Nesse caso, não está aparecendo local aqui nenhum, então é um bug. Vamos salvar aqui e agora eu vou mostrar para vocês aonde que vocês vão escolher os locais, ó. Então vamos lá, ó. Se vocês olharem aqui, meus backups, tem lá um backup automático, 0 atualização, 0 backup manual. Então, aqui, ó, vou mostrar todos os backups, ou seja, já foi feito um backup neste momento, a 18 segundos, aonde? No disco local. Se vocês olharem aqui, ó, esse sistema é o disco local aqui, onde está instalado o Home Assistant. Se eu clicar uma vez em cima desse backup, ele vai me mostrar aqui o tamanho, a data que foi criado, o que eu tenho que foi feito de backup, que são as configurações de Home Assistant e histórico, tem os aplicativos, qual é o local que ele está gravado. Por exemplo, eu quero restaurar aqui, deu um problema no Cloudflare. Então eu clico uma vez aqui e clico em restaurar. Eu quero restaurar o Home Assistant inteiro e todos os aplicativos. Eu marco tudo isso e dou um restaurar. Beleza? Ele restaura esse backup no sistema de vocês e substitui. Vou voltar aqui e aí, olha só. Vocês têm aqui chave de criptografia, que é aquilo que ele mostrou lá naquele momento do passo inicial. E aí tem aqui o backup automático. Ó. Toda quinta-feira às 3h45 manter os 5 backups. Configurações e históricos é o que ele vai fazer. Todos os aplicativos e backup local, que é o local onde ele está armazenando. Neste lugar aqui, se eu clicar uma vez, qualquer um deles, ó, se eu clicar,
ele vai entrar no mesmo lugar, que são aquelas opções que estavam lá no assistente. Então vocês têm lá dias personalizados, que é quinta-feira, tem a hora, tudo que a gente já viu, tá, pessoal? O que que vai ter a mais aqui? São os locais, ó. Então aqui já apareceu o Google Drive, porque eu já configurei a integração lá. Então eu posso ligar essa opção aqui no Google Drive, ele vai fazer aqui nesse sistema, que é no disco que está o Home Assistant, e no Google Drive. E aí se eu clicar nessa engrenagem aqui, ele vai ter assim, quantos backups que ele vai reter no Google Drive. É as configurações globais, que eu coloquei lá era 5, mas aqui eu posso personalizar também e colocar 3 só no Google Drive. 5 eu quero no disco local e 3 no Google Drive, beleza? Tá feito. E aí vocês também têm a opção de fazer o backup no cloud do Home Assistant. Caso vocês tenham a assinatura do Nabucasa, ele dá 5 GB para vocês fazerem os backups de vocês na nuvem do Home Assistant. Legal, pessoal. Tem mais alguma opção que eu posso usar para fazer backup? Tem. Eu posso fazer num disco externo aí, num NAS, por exemplo, num computador em rede. Então eu preciso mapear primeiro esse disco para eu fazer. Então eu vou mostrar agora para vocês como fazer o mapeamento de um disco externo. Eu tenho aqui um NAS e eu vou fazer o mapeamento. Depois a gente volta aqui para mostrar para vocês, tá? Agora, como é que a gente vai fazer a configuração do disco externo? A gente vem aqui em configurações, sistema, armazenamento. Então eu vou adicionar um armazenamento de rede para que eu use depois de fazer o backup. Então eu vou clicar aqui no adicionar armazenamento de rede. O nome, pessoal, é o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui NAS para saber que veio do meu NAS, esse armazenamento está no meu NAS. Aí eu vou escolher para que eu vou usar isso aqui, esse armazenamento, para backup. Poderia usar para mídia, para gravar, por exemplo, imagens da câmera, poderia compartilhar com alguma outra coisa? Sim, mas eu vou usar como backup. E o servidor, aqui no caso, seria o IP do NAS. Então, é 192.168.573. Aí eu vou usar o protocolo Samba. Quando eu uso esse Samba aqui, ele vai pedir o compartilhamento remoto. Nesse caso seria no NAS, é o nome do disco e o nome da pasta que eu quero gravar dentro do disco. Então eu tenho aqui um disco que se chama Backup 8TB e o nome da pasta é Home Assistant. Vou colocar aqui meu usuário e minha senha do NAS. Beleza, pessoal? Isso aqui, se tiver numa rede, vocês vão colocar o IP do computador que está. Se tiver a pasta compartilhada com usuário e senha, vocês vão colocar o nome da pasta aqui, que é o compartilhamento remoto, o nome e a senha que vocês usaram para compartilhar lá. E vou dar um conectar. Ó, perceba o seguinte, quando eu fiz isso, ele criou o NAS aqui e o caminho embaixo com o nome aqui da pasta. Então ficou o IP backup 8TB Home Assistant. Então eu tenho já um armazenamento na rede local que é no meu NAS, beleza? Vamos voltar lá então nas configurações, sistema, backups. E aí, pessoal, a gente volta aqui, ó, nesse armazenar aqui. Então agora vocês podem perceber que além esse sistema e o Google Drive, a gente tem agora o NAS, que é o armazenamento em rede, ó. Então eu vou ligar essa opção também. Então quer dizer que toda vez que eu fizer um backup, ele vai armazenar nesse sistema, que é o disco onde está o Home Assistant. Eu vou desligar isso aqui porque eu não acho interessante gravar o backup no disco. Às vezes vocês têm um espaço reduzido para o Home Assistant, ele vai ficar ocupando esse espaço. É uma coisa redundante, tá? Mas fica a critério de vocês. Ele vai gravar na rede e na nuvem, que seria no Google Drive. Então aqui eu tenho uma redundância que é bem legal, tá? Eu tenho aqui na rede e no Google Drive, que é na nuvem, beleza? É bem simples, pessoal, esse passo a passo. Às vezes tem muita gente que confunde porque não faz essas configurações antes de entrar aqui no backup. Então as opções não vão aparecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma ideia aí, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou comentário, escreve aí que eu respondo vocês. E se vocês curtiram, já deixa o like e compartilhe com o maior número de pessoas. É muito importante para o crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. A gente vai se aprofundar nas opções. Eu vou mostrar também as opções de... Vou mostrar para vocês também como configurar algumas opções de driver, E também vou mostrar como fazer para... Também vou mostrar para... E se você curte tecnologia ou casa inteligente, bora deixar o Home Assistant de vocês mais seguro? Então...
Outra opção que me pediram foi como gravar o backup de vocês no... Eu vou mostrar para vocês então como fazer tudo isso e se... E aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, sugestão ou